acabando. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz de Jesus Cristo. Vamos colocar em pé. Vamos estar adorando ao Senhor nesta noite, glorificando o santo nome dEle. Que Ele venha ser glorificado nesta noite, que venha nos abençoar com a sua presença, através dos louvores, da palavra que será ministrada, das orações que serão feitas, e que tudo venha ocorrer para a glória e honra do santo nome dEle. Querido Deus, eterno Pai,
Queremos te agradecer, meu Pai, por estarmos neste lugar. O Senhor nos trouxe, ó Deus, aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome, para dizer que tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, meu Pai. Ó Jesus, que os louvores entoados aqui, Senhor, seja, Senhor, em adoração a Ti, meu Pai. Seja, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Que a palavra, Senhor, seja, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz neste lugar, meu Pai. Ó Jesus, abençoa cada vida que está aqui. Abençoa a irmã Nininha que tem aberto suas portas, ó Jesus, para a Tua obra. Ó Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se faz presente neste lugar, ó Pai. E, Senhor, move, Senhor, neste lugar, Senhor, sobre os corações aqui, ó Pai, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo libertação, meu Pai. E que teu nome venha ser glorificado, Senhor, em cada vida, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode provar minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração o Toi Moriá,
minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E nós cremos que aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, e o Senhor se faz presente neste lugar. Então nós vamos dizer a Ele que nós viemos aqui para adorar Ele. Nós viemos aqui para engrandecer o nome dEle. Nós viemos aqui porque nós necessitamos dEle, porque nós amamos fazer a obra do Senhor. Nós amamos estar aqui. Nós amamos falar desse amor, falar da palavra do Senhor. E por isso nós estamos aqui. E o Senhor, Ele tem uma palavra para cada um de nós hoje. E a palavra é que nós devemos o adorar em meio às circunstâncias, em meio às tribulações, às lutas, às adversidades. Mas vamos adorar o Senhor, vamos dizer que viemos aqui para adorar esse Deus, amém?
chuva que cai e lava minha alma, uma chuva que vem da cruz de Jesus. Este sangue que entra em minhas veias e que me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder. Deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder. Deixa o medo de lado. Deixa o medo
Amém, meus irmãos? Agora já o retorno tá. Vamos estar orando aqui. Uma delas ia orar, né? Ela, né? Vai orar e ler também o texto, ela. Pronto. Ô Alex, pode vir aqui, Alex, por favor. Não está orando aqui, não está orando por essa obra, por essa família, Alex. Oramos. Soberano Senhor, eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ó glorioso Deus, poderoso Deus, de eternidade em eternidade, bendito seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, pela toda a eternidade, ó Deus. Ó grandioso Deus, viemos entregar a Ti, ó Deus, as famílias. Ó grandioso Deus, tome as famílias em Tuas mãos, ó Deus. Ó grandioso Deus, esteja à frente a cuidar de tudo, ó Deus. Esteja à frente, ó Deus, intervindo, ó Deus. Ó grandioso Deus, acampa Teus anjos ao redor dessas famílias, livrando e protegendo e guardando de todo o mal, ó Deus. Plante, ó Deus, no coração da família, ó Deus, o amor. Ó Deus, o amor que é a base de tudo. O amor que é o vínculo perfeito, ó Deus. Que o esposo ame a esposa, que a esposa ame o marido. Que o esposo respeite a esposa e a esposa respeite o marido, ó Deus. Que venha ter harmonia, alegria, paz nos lares, ó Deus. Ó grandioso Deus, poderoso Deus, seja com a família, Deus. Livre, proteja e guarda de todo mal, ó Deus. Esteja, ó Deus, a cuidar da família, ó Deus. Ela é constituição do Senhor. Ela é criação do Senhor. É mandamento do Senhor, ó Deus. Ó grandioso Deus, seja com cada família, glorificando, exaltando, engrandecendo o Teu nome. Viemos entregar em Tuas mãos também, ó Deus, essa obra, ó Deus. Esse trabalho que é realizado todas as segundas-feiras aqui no sítio Carrapateira. E também, ó Deus, esse trabalho que é realizado também nas quarta-feiras no sítio Olho d'Água, ó Deus. Ó Deus, seja com essa obra, ó Deus. Esteja à frente de tudo, a cuidar de tudo, ó Deus. Esteja trabalhando, fazendo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, da maneira que lhe apraz, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Esteja à frente de tudo, glorificando, exaltando, fazendo-se a Tua vontade, o Teu querer. Capacita, Deus, cada um, ó Deus, que está envolvido, que está à frente desse trabalho, ó Deus. Capacita, orienta, guia, instrui, ó Deus, conforme a Tua vontade, dando, ó Deus, sabedoria, entendimento, capacidade, para cada um agir, ó Deus, conforme o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus, da maneira que lhe apraz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assim, Misael trazer a mensagem. Eu estou orando também pela... Aí depois eu vou chamar ela para estar lendo o texto e para orar nesse instante. Santo Deus, eterno Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome, Deus. Neste momento, São Deus, que nós estamos aqui de oração, Pai amado, de clamor, Deus. Quero te apresentar, Santo Deus, a saúde espiritual, Santo Deus. A nossa saúde espiritual, Pai amado. A saúde espiritual dos nossos irmãos, Pai amado. A saúde espiritual, Deus, da Tua igreja, Pai amado. Dos irmãos que estão aqui por esse sítio, Deus. Ó, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que neste momento, Pai amado, que o Senhor venha derramar um renovo nas nossas vidas, Pai amado. Um ânimo, Deus, de estar na Tua presença, Deus, de Te buscar, Pai amado, de Te servir, Deus amado. Ó Deus, aquele que está cansado, aquele que está afadigado, Santo Deus, espiritualmente, Pai amado. Senhor, derrame um bálsamo nesta noite, ó Deus, um refrigério espiritual nesta noite, Deus. Que nós viemos sair daqui desta noite renovado pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai amado.
necessitamos, Deus, porque as circunstâncias são tantas, Deus, que nos cercam, Pai amado. Muitos problemas, Deus, questões para resolver, Pai amado, que começa a nos sufocar, Pai amado. Mas em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vai tirando, Deus, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa adoração a Ti, Pai amado. Vai tirando, Santo Deus, aquilo que está atrapalhando para que nós venhamos estar na Sua presença, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha repreender tais situações, Deus, tais coisas, Pai amado, no âmbito espiritual, Deus, que venha nos afastar de Ti, ó Pai. Derrama um renovo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Também na saúde física, Deus, as pessoas que estão enfermas, Pai amado, nessa comunidade, nas famílias, nos lares, Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o médico dos médicos, Pai amado. Só basta uma palavra Sua, Deus, que tudo acontece, Pai amado. Derrama da cura, Pai amado, no corpo físico, Pai amado, aonde que for a doença, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que as pessoas venham se sentir, Pai amado, aliviadas e curadas para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Continua abençoando esta obra, Deus, este projeto, Deus, de vir aqui aos sítios, Deus, levar a Sua palavra, Pai amado, nos dê sabedoria e discernimento para saber o que fazer, Pai amado, aonde o Senhor quer que a gente vá, Pai amado. Ó Deus, as estratégias certas, Deus, em nome de Jesus Cristo, continua abençoando esta obra, que o Teu nome venha ser glorificado, Deus. Queria chamar a nossa irmãzinha, que ela vai estar orando, e depois ela vai estar lendo o texto. Senhor, meu grande Pai, vou estar orando agora. Senhor, eu quero que abençoe meus irmãos, meus pais, minha tia, meu primo, minha família. Eu queria agradecer muito por ter um culto aqui. E amém. Irmãos, abra a Bíblia no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Amém, meus irmãos. Deus está levantando. Nós estamos ficando velhos, Deus está levantando. Senhor Deus e eterno Pai, quero te apresentar, Santo Deus, a vida desta jovem criança, Pai amado.
ela te pertence, Deus. O Senhor permitiu que ela viesse a este mundo, Deus. E já está, Pai amado, com desejo, Deus, e demonstrando, Pai amado, a satisfação, Deus, de te servir, Pai. Deus, que teu Espírito Santo venha estar agindo poderosamente cada vez mais na vida dela, Pai amado. Que essa alegria, essa disposição, Deus, venha estar contínuo na vida dela, Pai amado. Cada vez mais esse desejo de ler a sua palavra, de orar, Pai amado, de levar o seu evangelho para as suas coleguinhas, onde quer que o Senhor envie, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, a abençoe, como o Senhor já vem abençoando a vida dela, a vida da família, Pai amado. Que teu Espírito Santo venha estar conduzindo, Deus. Separa para ti, Pai amado, para o seu ministério, conforme o seu querer, Pai amado. Que teu Espírito Santo venha estar sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. A abençoe, como o Senhor já vem fazendo isso desde quando ela veio ao mundo, Pai amado. Cura ela, em nome de Jesus Cristo, Deus. Repreenda, Deus, sobre a vida dela as doenças, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, cuida do corpinho dela, Pai amado, da sua saúde, Deus. Da saúde física, da saúde espiritual, Pai amado. Reveste ela do teu poder, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, que ela venha crescer forte e disposta para estar te servindo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Coríntios. Mas, Selene, me ajuda aí. A pessoa lembra, né? Mas sem ler é mais difícil, né, Selene? 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5. É uma mensagem breve, mas que o Senhor fale aos nossos corações cada vez mais, né? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 14. 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o amor de Cristo nos constrange, por assim nos julgamos, que se um morreu por todos, então todos morreram. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. 16. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais. 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Verso 18. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando as suas transgressões. E confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Verso 21, para finalizar. Porque aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, eterno Pai. Ó Senhor, já sei, o Senhor programou, Senhor, esse momento, esse lugar, as pessoas que aqui estão presentes. O Senhor já sabia desde sempre que nós estaríamos aqui. O Senhor já sabia, Senhor,
o que seria dito, que o Senhor já tinha planejado. E para aquelas pessoas que precisam e irão ouvir a tua sagrada palavra, Jesus. Que é só tua, Senhor. Senhor, que eu seja apenas um transmissor da tua palavra. E me fortalece cada vez mais no teu divino Espírito Santo. Que cada dia que passa, Senhor, minha vida e a vida de todos nós seja rendida somente a ti. Porque o que o Senhor fez por nós não tem preço, não tem nada que nós possamos fazer para tu, será o mínimo do que o Senhor fez. Senhor, que a tua palavra seja dita, já falasse com nós, conosco, através dos louvores, através das orações, através da tua pequena serva, que orou e falou contigo grandemente, Senhor. Levanta pessoas nessa comunidade. E que essa palavra, Senhor, seja ouvida por todos e seja proclamada, que é só o que o Senhor merece. Essa é a oração que te faço essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi mais voltado para um estudo que eu fiz nesse momento e algumas reflexões. Não é bem, como o Zé costuma dizer, não é bem uma pregação, né, Zé? É mais uma reflexão e um estudo para nós analisarmos algumas coisas que às vezes a gente pode deixar passar batido em momentos repetitivos da palavra do Senhor. Como assim momentos repetitivos? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, que Deus deu Jesus Cristo para morrer por nós, mesmo sem ele ter pecado. Mas nós já paramos para pensar qual o motivo fora, se tem algum motivo extra, algum outro momento que a gente possa se perguntar. Primeira pergunta que eu queria fazer aos irmãos, é anotar aqui, ó. Você sabia que Deus, Ele te vê como se você nunca tivesse cometido um pecado? É assim que Ele nos vê? A gente já parou para pensar nisso? E por que Deus nos vê dessa forma? É o contexto do que se foi lido. A gente já parou que a gente sempre fica aqui orando, pedindo ao Senhor, mas como Deus nos vê? Como pecadores, que nós somos pecadores. Mas para o Senhor, para Ele, os filhos dele são pecadores? Não é? A outra pergunta, isso é possível? Agora imagine você diante de Deus, aquele que sabe de tudo, sabe de todas as coisas, sabe o que nós fizemos no passado, sabe o que tem no nosso coração, sabe o que nós escondemos no nosso secreto, que a gente não diz a ninguém. Você já imaginou diante dele, e você sabia que mesmo assim, ele te declara justo, ele te declara uma pessoa, não te considera um pecador? Nós já paramos para pensar nisso. Nós sabemos que nós somos. Mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, esse momento, é como Deus nos vê. Se a gente já parou para pensar, como Ele nos vê, dizer, eita, esses pecadores aí eu vou deixar para lá, não quero nem conversa com eles. Não é? Não poderia ser dessa forma, não é? Vocês concordam? Poderia ser assim. E nós temos que ter a ideia que nós somos pecadores. Mas Deus nos vê como pecadores. Deus nos vê dessa forma. Mesmo assim, Ele declara nós justos, inocentes. Ele nos declara limpos, né? Agora, se a gente olhar direito, não parece injusto Deus fazer isso conosco, não é? Porque nós somos pecadores. Mas Ele nos justificar, por mais de tudo que a gente faça de errado, né? De pecado, como um Deus que é perfeitamente justo. Que Deus, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Ele não tem nada de errado, né? Mas é certo olhar para um pecador e dizer, ei, tá tudo certo, tu pode pecar, tu vai ficar aí. Vamos começar a refletir nessa mensagem, a gente vai chegar lá. Mas tem uma resposta para isso, e a resposta, ela é maravilhosa. Se a gente olhar, que é esse o ponto que eu quero chegar nessa mensagem de hoje. Hoje, logo cedo, eu sempre costumo dizer, devocional.
palavra. Tudo, eu nunca preparo antes. Eu sempre deixo na hora. Se ela chegou, eram umas 6 e pouco, eu estava rabiscando. Porque é o que eu quero que o Senhor... não é o que eu quero, é o que o Senhor tem que me dizer para que eu fale. Lógico, ele já diz, olha, vá por aqui, comece por esse texto, né? Mas a palavra final que vai ser dita é ele, não vai ser eu. Então eu sempre deixo para o último momento. E eu fiz uma pequena pesquisa sobre essa resposta. E não sei se os irmãos já perceberam lendo a Bíblia, que a Bíblia fala muito numa palavra, em justificação. A palavra em ser justificado na Bíblia, né? E esse termo, eu fiz a pesquisa, né? Ele é usado muito em tribunais, em questão de justiça, de direito, né? E esse momento é quando o juiz, quando você é justificado, o juiz te declara inocente. O próprio juiz chega e declara inocente. E é bastante utilizada em vários textos. Eu só não tive um pouco de tempo para ter pesquisado, mas a questão dos textos que fala, mas a gente sempre escuta, você é justificado. Jesus, Deus te justificou. Sempre vem essa palavra. E agora, meus irmãos, eu quero que a gente não se confunda. Não é Deus fingindo nem dizendo que você é bom, né? Não é porque nós somos justificados por o Senhor, fomos absolvidos dos nossos pecados, que quer dizer que nós somos bons, né? A gente não pode confundir. Isso aí, meus irmãos, é Deus declarando oficialmente que você é justo. Ele declara oficialmente que nós somos justos. Porém, a pergunta continua a mesma que eu fiz lá no começo, né? Como é que isso se passa, como é que Deus, ele passa a mão na cabeça de um pecador? Como é que ele alivia? Vai dizer, porque qual foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Você sabia que mesmo que nós tenhamos cometido pecados, Deus não nos vê como pecadores? Nós somos justificados. Mas por quê? Deus não nos vê como pecador. E é onde tem aqui no verso, eu vou só procurar aqui rapidinho, que eu li que passou por... Não passou por despercebido, está aqui na palavra que Paulo fala, né? Aos Coríntios, rapidinho, só para eu achar, que é a palavra imputação. O significado dessa palavra. As coisas velhas passaram, Deus reconciliou consigo o mundo. Aqui, ó, verso 19. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, vocês sabem qual é o significado dessa palavra imputar? Imputar é creditar algo na conta de alguém. E se vocês tiverem aí qualquer coisa, eu deixo meu Pix. Se vocês quiserem creditar alguma coisa aí na minha conta, é bem-vindo, viu? É muito bem-vindo. O irmão de Misael está ali tão sofrido. Vamos imputar, né? Vamos creditar um. Aí eu deixar aqui o Pix, vocês podem ficar à vontade. Eu não vou achar ruim, não. É bom, né, Zé? É bom, né? Mas o sentido aqui, imputar, é creditar algo na conta de alguém. Meus irmãos, na cruz ocorreu uma dupla imputação. Se a gente olhar, foi uma troca de contas. A troca de conta de Jesus conosco. É onde isso acontece. Jesus, perfeito, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, sem nenhum pecado. Eu, vocês, todos nós, míseros pecadores. Olha o que aconteceu, meus irmãos. Houve uma troca. Se houve uma troca, como foi que Jesus morreu lá na cruz? Ele morreu como uma pessoa sem pecado? Uma pessoa que não devia nada? Já paramos para pensar dessa forma? Jesus, ele morreu como humilhado, para que eu fosse justificado.
Então, meus irmãos, a partir daí, é por isso que Cristo, que Deus, Ele nos vê como justos, como não pecadores. Porque houve essa imputação, essa troca. Aconteceu essa troca. Então ele nos vê como filhos dele perfeitos, mesmo nós sendo pecadores. E Deus deu o filho dele para morrer por nós justamente por isso, para que ele possa olhar para nós e dizer: Alex, meus irmãos, Débora, Selene, Zé, Saulo, Nenino, vocês são perfeitos. Vocês não têm pecado. É assim que Deus nos vê, mesmo que nós sejamos míseros pecadores. Ele nos vê como filho dele, ele nos vê como via Jesus Cristo. E essa troca foi creditado, né? E toda a justiça foi feita. Agora, Jesus, nós temos que... Nossa vida, tudo a gente tem que olhar para ele, porque vamos botar numa balança. Ó, de um lado, tá um cara que nunca teve um pecado, nunca teve nada de errado, digno, perfeito, justo, divino, posso dizer dessa forma. E nós do outro lado. Aí eu pergunto a vocês, deixa eu perguntar à irmã Neninha. Não perguntar a Zé tem mais dinheiro. Zé, vamos trocar as contas. vamos imputar. Tu vem com... Teu dinheiro vem para mim, o meu vai para tu. Depois nós empata. Mas estão entendendo, meus irmãos? Olha a balança. Olha a troca. Bora, irmãinha, trocar as contas? Ó, tem aqui. Eu só tenho a casinha. Aqui tem um monte de terra para nós construir um monte de casa. Olha. Não é não? Aí. Quem iria querer fazer isso? Não é se a gente for olhar direitinho. A primeira coisa que a gente vai fazer numa troca, a gente negociava passarinho, né? Dizia, como é o teu? O teu é bom? A gente tem que logo ver se dá certo a troca, para o cara não sair perdendo, não é assim? Jesus Cristo pensou dessa forma, para trocar a vida dele, um ser divino, que não tinha nenhum pecado, e trocar por os meus pecados. E para ele ser exaltado, que ele veio como foi profetizado como rei, para estar sentado à direita do Pai, e o trono é dele, para ele ser humilhado do jeito que foi, sofrer do jeito que sofreu, como pecador. A troca que Jesus Cristo fez por nós, não é? É esse o momento, a reflexão da mensagem que eu queria falar, né? Na cruz, Deus pagou a dívida e colocou na conta de Jesus. Pegou a perfeição de Jesus e colocou sobre nós. Por isso que Deus nos vê como perfeitos. Por isso que Deus nos vê perfeito. Jesus, ele foi tratado como um pecador, para que eu e você, nós fôssemos tratados como justos. E no verso 21 ele diz, porque aquele que não conheceu o pecado, olha como é forte, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Ele fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justos e feitos justiça de Deus em nós. Para que a justiça de Deus seja feita em nós. Aqui está o que liberta, meus irmãos. Essa justiça não é minha, não é sua. Essa justiça era de Cristo, ela foi creditada a nós. Deus nos creditou isso. E agora tem aquela velha bronca. Não é de todo jeito não, né? Não é, Zé? Não é porque Deus creditou, Jesus morreu por mim e tá tudo certo. Epa, não é assim não também, né? A gente tem a outra parte. Como é que nós vamos ser justificados? Pela fé. Pela fé que nós tenhamos em Cristo. Por isso, perante a Cristo, não sobe nem desce essa questão de pecado por Deus. Não vai subir nem descer, é a mesma coisa, vai manter o mesmo desempenho.
Quando nós estamos nos nossos piores dias, naqueles piores momentos, se a gente está em Cristo, Deus continua te vendo com justiça. Mas nós temos que estar em Cristo. Nós temos que estar em Cristo. A gente não pode estar vivendo nossa vida de todo jeito. Aí é bom demais, né? Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero e pronto, acabou-se. Não. Eu tenho que viver todas as vezes, todas as manhãs, todos os dias, 24 horas. O ar que eu respiro tem que ser voltado para Cristo. Eu tenho que justificar e ter a fé nele, porque ele fez tudo. Deus, ele continua nos revestindo com a sua justiça. E essa justiça que ele reveste é o Filho dele. Foi o Filho dele que está nos revestindo. Essa troca que ele fez. Isso é impagável, não tem como. Deus, ele não falha porque você não vê. Muita gente, coloquei aqui, muita gente vive tentando ser justa o suficiente para Deus aceitar. E vive esgotada, porque nunca chega naquele determinado ponto. Mas por quê? Não chega nesse ponto, muitas vezes. Será que é a gente pensando, eita, eu vou melhorar. Ah, mas eu melhorar amanhã. Vou melhorar hoje, nada. Não deixar para depois. Não, vou fazer o que eu quero. Ah, a Selene tá me fazendo raiva, eu vou ali tomar umas doses para coisar. Disse muito isso, não foi, Selene? Quando era a misericórdia. Disse muito. Quando a Selene chegava em casa, cansava de dizer com ela: tu vas para a igreja fazer o quê? E mesmo já depois de ter conhecido a Jesus, depois de ter conhecido a Cristo. Eu dizia essas coisas, não era, Selene? Dizia. Era uma luta. Muitas vezes a gente pensa que a gente fica esperando, não, deixa eu melhorar. Não, eu ainda estou muito sujo. Não é doido, eu vou buscar Cristo agora se eu estou passando por isso. É aí que você tem que buscar Ele, para ser justificado pela fé, porque Ele morreu, Ele deu sua vida, Ele trocou, Ele não deveria ter feito isso. E para nós estarmos, meus irmãos, Selene falou uma palavra ontem, uma coisa ontem que eu achei muito interessante. Às vezes a gente diz assim, eu não vou para a igreja. Não é? Eu vou fazer meu culto em casa, eu sou crente do meu jeito, eu já cheguei lá, me converti, levantei minha mãozinha, fui lá na frente, oraram por mim, né, Zé? Só que não fui para a igreja, nada, eu oro em casa, parei de beber. Mas não parei de beber, parei de fazer as coisas mundanas, né? Mas não vou para a igreja. Meus irmãos, Selene falou uma coisa ontem que eu fiquei pensando hoje o dia. Antigamente, antes da crucificação, era assim. O pecador entrava no templo, Zé? Um pecador entrava no templo, antigamente, ele entrava, se entrasse, fulminado. Não era? Se um pecador, Selene falou isso, se um pecador entrasse no templo, era fulminado. Por quê? Era assim que Deus nos via. Não nos via com os olhos que Deus nos vê hoje. Porque teve essa troca, Ele nos vê como um filho. Por isso que nós temos o livre acesso de entrarmos no templo para ouvir a palavra do Senhor, para cultuar o Senhor, para estar rendido aos pés dEle, dizer que Ele é digno de toda honra, toda glória, e estar o adorando. E a gente, eu quero ficar em casa assistindo, estou com preguiça hoje, né? E tudo que Cristo já fez por nós. Um que não merecia passar por o que passou. Não, de forma nenhuma. Eu coloquei aqui, se você se sente sujo demais, falho demais para Deus te amar, isso é para você. Em Cristo, quando Deus olha para você, Ele vê a perfeição de Jesus. Em Cristo. Nós temos que estar em Cristo, o seu Filho. Você não precisa limpar o seu passado para ser aceito. Você só precisa receber a fé. E ter fé em Cristo Jesus, aquele que deu tudo por você. Ele levou o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, e
Sabe o que ele nos deu de volta? A inocência dele. Toda a inocência que ele teve, que ele tinha. A divindade. Por isso que Cristo, Jesus, por isso que Deus nos olha não como pecadores. Mas, como disse, para isso nós temos que estar com Ele, seguindo o que Ele disse. E sempre pautado nas Escrituras, na Santa Palavra do Senhor. Amém? Queria agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Espero que a palavra do Senhor possa ter tocado no coração dos irmãos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês. O lado da irmã Nininha, de nosso irmão que está abrindo as portas, chegou nesse santo serviço, trabalhador da beleza, hein? Mas está aqui, então louvado seja o Senhor. Nós vamos estar finalizando, só que não fazer uma oração que nem está conversando mais a irmã Serena, vamos orar por Bigode, nós vamos orar por tu, Bigode, aqui. Nós vamos ficar de pé, não está finalizando. Bigode começou a... Pode vir aqui, Bigode, por favor. Bigode começou a vir a frequentar aqui os cultos. Já tá o quê, Bigode? Tá com uns 3 semanas, né? Uns 3 ou 4, né? Que ele começou. Uns 4 semanas, Bigode. Aí nós vamos orar por tu, Bigode, para que quando nós falamos de Jesus Cristo, Bigode, tu entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo deu a vida, que nem foi falado aqui, por mim pelo Senhor, por cada um da gente. E você entende que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E para ir morar no céu, Bigode, qual é o caminho? Quem leva a gente ao céu? É Deus, mas através de quem? Foi pregado aqui nesse instante. Jesus Cristo. Deus é, Bigode, através de Jesus Cristo. É assim, Deus, que é o Pai, enviou Jesus Cristo. Ele andou na terra. E através dos ensinamentos de Jesus Cristo e da morte que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que é o Filho de Deus, ele ressuscitou ao 3º dia. Aí Jesus Cristo foi para o céu. E Jesus Cristo disse que ia voltar para buscar o seu povo. E para nós ir para o céu, Bigode, só é através de Jesus Cristo. O que isso poderia ser? É reconhecer que Jesus Cristo é o meu Salvador, é aquele que vai me levar ao céu, me arrepender dos meus pecados. A toda vez, Senhor, me arrependo dos meus pecados, pelas coisas que eu faço. E através de Jesus Cristo, Bigode, é que a gente vai morar no céu. E Jesus Cristo vai voltar, Bigode. Ele vai voltar, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ele vai voltar. E Bigode acredita nisso, crê nisso aí, que vai querer ir para o céu, morar com Jesus Cristo no céu, Bigode. Pronto, é através de Jesus Cristo, Bigode. Quando chegar em casa também, Bigode pode orar. Bigode sabe o que é orar? É só falar: Senhor, eu sei que o Senhor mandou o seu Filho, eu sei que Jesus Cristo veio aqui a este mundo, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. E eu sei, Deus, que é através de Jesus Cristo que eu vou me encontrar com o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, e eu quero cada vez mais conhecer Jesus Cristo. Isso é uma coisa que Bigode pode estar falando com Deus no dia a dia, quando chegar em casa. Arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós vamos estar orando por ele. Então, Bigode acredita em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Salvador, né, Bigode? Que é através de Jesus Cristo que vai morar no céu, e através de Jesus Cristo é que nós temos acesso ao Pai. Se arrependendo dos nossos pecados e deixando aquelas práticas que nós vivíamos do passado, Bigode, para lá. Aquilo que nós vivíamos lá atrás, nós não vivemos mais. Agora nós temos que viver o que Cristo nos ensina. Então vamos estar orando para o Bigode. Acredito que ele crê em Jesus Cristo, que ele vai estar. Santo Deus, eterno Pai, aqui, Deus, nós estamos finalizando esse trabalho aqui, Deus, pelas tuas infinitas misericórdias, Deus. Estamos aqui na casa do nosso irmão, chegou nesse centro do trabalho, Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dele, guardando ele nesse trajeto de casa para o trabalho, Pai amado. Que se a oportunidade também aparecer lá no trabalho, que ele venha falar de Jesus Cristo, que ele venha falar do seu amor, Pai amado. Que o Senhor venha usar ele naquele lugar para que venha evangelizar os colegas de trabalho, Pai amado. Aqui os irmãos que estão aqui, Deus, que vêm de Venturosa, Pai amado. E aqui, Deus, eu quero te apresentar a vida de Bigode, Pai amado. Deus, ele está vindo aqui com a gente, Pai amado. Já está com uns 3 ou 4 semanas, como o Senhor já sabe, que ele está vindo para aqui, Deus.
Eu não conheço o passado de Bigode, eu não conheço como ele vivia lá atrás. Isso também não importa, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Ele falou aqui, Deus, que crê em Ti, Jesus. Ele reconhece que o Senhor é o Filho de Deus, que através do Senhor, da sua obra, Jesus Cristo, é o caminho para morar no céu. Então eu quero te apresentar a vida dele, Deus, a vida de Bigode, sua mente, suas emoções. Espírito Santo de Deus, se revela cada vez mais a Bigode, dá entendimento a ele, Espírito Santo de Deus, que ele venha entender, Pai amado, o que se passa aqui nas reuniões, que ele venha entender cada vez mais que é o Senhor Jesus Cristo que é o Salvador da vida dele, que ele venha reconhecer cada dia mais que Jesus Cristo é o Salvador dele, venha cada vez mais estar se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados, faz a obra cada vez mais. É só o Senhor, Espírito Santo de Deus, que pode fazer a obra no coração do homem, Pai amado. Não importa o grau de escolaridade, não importa a influência, não importa, Pai amado. O Teu Espírito Santo tem o poder de fazer obra. Faz a obra, Espírito Santo de Deus, cada vez mais na vida de Bigode, que ele venha cada vez mais reconhecer, ele declara, Senhor Deus, que o Senhor é o Salvador dele, Jesus. Então se revela a ele, Jesus, cada vez mais, Jesus, e leva ele para morar contigo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, amém. E queremos agradecer, pode sentar, Bigode, que Deus abençoe, Bigode. Vamos estar finalizando, está começando a garoar. Nilo, vem para cá para nós cantar encerrar cantando, Nilo. Vamos ver se vai dar tempo. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos estar finalizando aqui.